dia, galera, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Essa semana maravilhosa aqui, que eu já estou tendo a companhia da minha querida, maravilhosa aqui. Ela falou que os bons filhos a casa retornam. Isso agora mesmo. Eu não sei se é bom ou se é mal, porque você me abandonou, então você não é tão boa assim, né? Não, bom dia, amiga. Bom dia, ouvintes. Bom dia pra todo mundo. Tá Eu tô tudo bem? nervosíssima, né? Essa semana ainda tá? tô sim. Você vai ver daqui uma semana, nossa senhora, você já tá dando um baile aqui em todo mundo. Tomara, não. Igual da primeira vez. Vou estar firme e forte. Nós estamos falando aqui, trouxemos um convidado super especial, que é a primeira vez no Papo Calcinha. Dr. Milton, bom dia. Bom dia. Agora sim. Ô, doutor Milton, vamos dar um bom dia, então. Bom dia. Novamente, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui comigo e estão me ouvindo também. Olha aí, doutor Milton. A gente tá falando aqui, doutor Milton, mas às vezes quem tá lá nos ouvindo não sabe quem é o doutor Milton. O senhor é médico especialista em quê? Eu sou especialista em medicina intensiva, né? O intensivista que poucas pessoas sabem que existe e o que ele faz. Sim. E o que é um intensivista? O intensivista é um especialista em cuidados intensivos, que são aqueles que são realizados nas unidades de terapia ou nos centros de terapia intensiva. Esse profissional, assim como qualquer outro especialista, como um cardiologista, como um pneumologista ou um cirurgião, ele tem a responsabilidade de desenvolver aspectos relacionados ao tratamento específico do paciente em UTI e que é muito peculiar. É diferente daquele médico que está lá de plantão 24 horas, que tem seu papel também específico. O intensivista, ele tem uma visão mais global e integral, essa é a palavra, integral, do paciente que lá está internado, observando todos os aspectos necessários para poder estar suprindo esse paciente de cuidados, como disse, integral, observando todas as áreas necessárias, a parte de nutrição, a parte de cada sistema e órgão respiratório, circulatório, infeccioso e aí por diante. Então ele é um médico clínico, né? Clínico geral, né? De uma certa forma é um clínico geral e que sabe especificidades de todas as áreas, né, doutor? De todas as áreas aplicadas a esse ambiente, que é um ambiente de terapia intensiva que tem suas peculiaridades. Assim sendo, o intensivista ele é capaz de, no acompanhamento diário dos pacientes, de promover um melhor resultado da evolução clínica desses pacientes. Ele integra todos os conhecimentos dele e de outros colegas que participam no tratamento e produz um plano de tratamento adequado para cada paciente de uma maneira individual. Olha aí, gente. O doutor Milton tá aqui hoje, ele vai falar um pouco sobre essa unidade de terapia intensiva, o que é ser um intensivista, por que é tão importante o intensivista. A gente sabe que aí, eu vou falar a verdade, assim, eu conheci mais dessa área médica depois do Covid-19, doutor. Por quê? De verdade, não posso mentir de jeito nenhum. Porque foi uma especialidade da medicina que teve muito em alta devido às grandes internações, né? O número de internações. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo, não sem é verdade? E aí eu quero que o senhor fale para mim, eu vou entrar no intervalo rapidamente, mas eu vou voltar e eu quero que o senhor fale para mim do trabalho do senhor antes e durante a pandemia. A gente já volta com muito mais informações pra vocês, fiquem ligados. Vamos lá. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Deixa eu falar pra vocês aqui, gente do Mundo Verde. Hoje, sexta-feira aí, é dia de comer bem. Como é que você vai comer bem? Você vai passar na Mundo Verde, vai comprar umas castanhinhas aí. Tem pizza low carb, tem o whey protein. Sabe aquele shakezinho pronto, que é fácil de você carregar no carro, deixar no trabalho, que você não passa fome e tá bem alimentado? Lá na Mundo Verde tem pra vocês. Por quê? Porque é a maior rede de produtos naturais da América Latina. Então, não deixe
triste de conhecer. Gente, Mundo Verde fica ali, ó, em frente à Praça 5 de Agosto. Não tem erro. Se você não tem jeito de ir, você dá uma ligadinha que eles entregam pra você. Mas o melhor de tudo é ir. Porque lá você conhece todos os produtos. Eu que não fico sem doce de jeito nenhum. Tem docinho sem açúcar, goiabada sem açúcar, tem chocolate 70%, tem marmelada sem açúcar, que eu amo. Mas você toma com um cafezinho ali, aquele super coffee maravilhoso. Sente que você tá em Paris, você tá em Rio Verde. Aí a hora que você come, você fala, ai, gente, só colocar a musiquinha. E aí você se transforma. Não se esqueça, Mundo Verde. Doutor Milton, deixa eu começar perguntando o seguinte. O senhor falou aqui um pouco pra gente que o senhor é um médico intensivista. Muita gente às vezes nem sabe o que é um médico intensivista. E a gente fala assim, é o médico da UTI que cuida na UTI. O paciente, vamos falar de uma forma geral. Quero que o senhor esclareça um pouco mais para mim, que é um médico intensivista. UTI, unidade de terapia intensiva, que chama, né? Isso, é verdade, né? Exato. E o que o senhor falasse para mim, quando um paciente, até tive uma experiência agora recente, meu tio ficou 32 dias na UTI. Ele chegou no hospital, em 2 dias foi feito e realizado os procedimentos e viu-se a necessidade dele entrar na UTI. A partir de lá, fala assim, não, agora é o médico da UTI que vai dar informação pro senhor. Como é que funciona isso? Eu chego no hospital, estou sendo atendida por um médico, por um especialista, por exemplo, um pneumo, um cardio. Aí viu a necessidade de eu entrar para UTI. Então, aquele prontuário já é passado para o senhor direto? Como é que funciona? O que é um intensivista na íntegra e como que esse paciente é passado para o senhor de um especialista para outro especialista? Ou é feito um trabalho em conjunto multidisciplinar na unidade de terapia intensiva? Na verdade, essa última colocação é o que acontece. A unidade de terapia intensiva ou o centro de terapia intensiva, que são coisas praticamente iguais, às vezes difere só em relação ao tamanho, né? Mas são locais onde nós temos principalmente à disposição recurso multiprofissional. Sim. Equipe multiprofissional como psicólogo, nutricionista, enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga e assim por diante, além de contar com a colaboração de outros profissionais médicos para executar um cuidado compartilhado e, como eu já falei aqui, integral, ou seja, integrando todas as partes necessárias que nós intensivistas acabamos enxergando como importante para o desenvolvimento do cuidado daqueles pacientes, fazendo um plano de tratamento para poder realmente contemplar tudo aquilo que seja necessário. E o cuidado é sempre compartilhado. Como você colocou, supondo que deu entrada por um pneumologista no hospital e esse encaminhou o paciente para a UTI. A partir daí, quem realmente vai ficar responsável pelo cuidado vão ser os intensivistas, né? Principalmente aqueles que fazem papel de cuidados diários, chamado de intensivistas diaristas, Sim. né? Ou de intensivistas horizontais, porque ele vê o paciente de uma maneira contínua, horizontal e não fragmentada, junto com a participação de qualquer profissional que se faça necessário, o pneumologista no caso, ou se for uma cardiologista que piorar a parte cardiológica e um neurologista assim por diante. Não que o intensivista não consiga conduzir essas diversas partes, né? Os especialidades de uma maneira não tão profunda quanto o profissional especialista da área, mas de uma maneira suficiente para a condução diária do paciente sem representar riscos, lançando mão da ajuda desses profissionais à medida que o caso se apresente. Então, o papel do intensivista é, de certa forma, um orquestrador, né, ou um gestor de todas as partes para que a peça ande bem, ou seja, o plano de tratamento do paciente ande bem e ele possa ser contemplado com todas as demandas ou necessidades para um melhor resultado. Dr. Milton, é importante a participação da família ali na UTI, essa conexão entre o médico e a família, como que isso vai... Na verdade, é fundamental, é essencial a participação da família, assim como em qualquer tratamento médico, a participação do paciente, né, é elemento fundamental, pois é importante que todas as expectativas dos pacientes sejam atendidas, né? A gente tem que, antes de tudo, respeitar as crenças, as necessidades
e expectativas dos pacientes, né? Por isso, em termos de UTI, muitas das vezes os pacientes não estão em sua autonomia preservada, né? E, portanto, essa questão é transferida para a família, né? A família assume essa autonomia do paciente. Antigamente, a família ficava muito preocupada, né? Por exemplo, a pessoa ia para uma UTI, você já sabia, falavam-se, né? Que a pessoa ia morrer, né? Sempre que não, assim, né? Risco sempre de vida. que Nossa, ela tá com risco a pessoa de vida. já presume aquilo, não é, amigo? Agora, hoje em dia, não existe mais isso, né, doutor? Depende ainda do caso. Existe, na verdade, esse conceito, mas a gente precisa reverter isso aí, como profissional da área, explicando que a UTI é um local onde a pessoa precisa ir quando ela tem ainda muita chance, não ao contrário. Então não é na iminência de morte, não. Ela tem que ir. Sim, ela pode ser até na iminência de morte, mas nas melhores condições possíveis. Ou quando se suspeitou que ela possa deteriorar, que ela possa piorar, ela tem que ir o mais rápido possível para um ambiente como esse, onde a gente possa executar todas as atividades de monitorização e controle daquela condição de agravamento para que o resultado seja melhor. Hoje em dia isso aí é ponto pacífico. Tempo é vida. Quanto mais rápido a pessoa estiver sobre algum risco, ela não precisa estar ruim, ela pode estar sob risco, mais rápido ela tem que estar recebendo os cuidados e o plano de tratamento numa situação dessa. A gente vê muito assim, até cirurgias às vezes que vão fazer e aí pedem, solicitam, falam, eu quero que tenha uma UTI disponível. E são cirurgias de risco, é pela idade? Como que funciona, doutor? Isso aí funciona justamente pela avaliação de risco, né? Que é feita através da idade, das comorbidades que a pessoa apresenta, que são doenças prévias, da própria causa que está levando ela ao hospital, a necessidade de uma cirurgia, que a gente chama de etiologia, ou a causa, né? E do estado que ela se encontra naquele momento antes de ir para a UTI. Então, existem, vamos dizer assim, scores, que são tabelinhas que fazem contas e dão uma nota de risco. Sim. Nota de risco de vida, nota de risco de deterioração. E que isso é o que indica o tratamento em UTI e pode dar um prognóstico, uma previsão de risco. Sim. Na UTI, eu vou fazer essa última pergunta antes de entrar no bloco aqui. Qual que são os procedimentos realizados na UTI? A gente fala assim, tem muita gente começou a falar, entubou, né? Essa época de Covid. Não deixa entubar não, que entubou, acabou. Não é só procedimento de intubação que tem dentro da unidade de terapia intensiva, né, doutor? De maneira alguma. Os procedimentos, de uma maneira simplificada, principalmente são todos aqueles de suporte à vida. Então, entubar é uma forma de a gente poder oferecer respiração artificial para o paciente. Então, suporte respiratório. A gente executa suporte respiratório, circulatório, metabólico, infeccioso, nutricional, neurológico e toda essa gama de ações que suportam o paciente naquele período em que ele precisa responder à doença. Então, de fato, não somos nós que fazemos o paciente responder à doença. Nós oferecemos as melhores condições para que ele fique suportado, né, dar uma mão para ele e ele possa ter força para se reorganizar e reagir à doença. Olha aí, gente, falou o Dr. Milton. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Nós já voltamos com muito mais informações para vocês. Fiquem ligados. Dr. Milton, eu queria saber assim, a diferença de UTI para CTI. E dentro da UTI existem os níveis, né? Que nem o senhor estava falando de gravidade, de internação. Sim, a diferença de UTI para CTI é muito pequena. Na verdade, seria quase a mesma coisa. A tendência é que a gente chama de UTI aquelas unidades que são menores, né? E CTI em hospitais maiores que tem diferentes tipos de UTI, vamos dizer. Às vezes separa com UTI cardiológica, UTI neurológica e tudo aquilo lá vai ser chamado de CTI, ou seja, Centro de Tratamento Intensivo. Mas tem o mesmo significado de funcionamento. Em termos de gravidade, realmente a nossa forma básica de trabalhar é estratificando, né, ou seja, determinando a gravidade dos casos para a gente poder saber alocar
melhor os recursos para cada caso. Tem algum, a gente fala assim, né? A pessoa entrou e tal, chegou no hospital, entrou na UTI, enfim, a família já fica agoniada ali porque ela não consegue estar com o paciente 24 horas. Porque o intuito quando o outro tá doente, você quer ficar ali, segurado na mãozinha direto. Me explica pra gente, doutor Milton, até de uma forma bem singela, para quem tá nos ouvindo, o porquê que o outro, que o familiar, não pode estar ali com ele 24 horas. Bem, na verdade, a gente tem que enxergar isso de uma outra maneira. Sim. A gente entende, trabalhamos dessa forma, né? Lá na nossa UTI, que sim, o familiar, o que está representando aquela paciente, deve, sempre que possível, estar o máximo tempo junto com o paciente. Então, no nosso serviço, a gente trabalha desta maneira. O paciente, quando apresenta consciência, né, mesmo que seja assim, que ele esteja sonolento, mas ele esteja consciente, né, a gente leva os familiares para dentro da UTI, são boxes individuais lá. Sim. E o familiar fica junto algumas vezes 24 horas por dia, né. Tem essa prerrogativa no nosso serviço, porque nós entendemos que é muito melhor para quem está doente estar próximo daquele que gosta, né? Que se sente bem. Realmente os pacientes ficam melhores. Então, toda vez que nós temos essa oportunidade, nós colocamos familiares lá dentro, nós chamamos os familiares para junto, para participar daquela luta, vamos dizer assim. Sim, né? E nós trazemos eles para junto de toda a equipe, fazendo um trabalho de informação e conscientização adequada daquela situação que está se passando, e falamos assim, vamos junto tratar do paciente, porque tratar não é apenas aplicar medicamentos ou técnicas médicas, tratar é muito mais amplo, né? Sim. É ver o que o paciente está precisando, se posicionar, tentando identificar as necessidades e oferecer isso, né? Tornar o ambiente, às vezes, dentro ali, mais leve, mais palatável, vamos dizer assim, né? Sim. Algumas famílias trazem vídeos, músicas que os pacientes gostam, alguma espécie de entretenimento quando eles estão conscientes, porque nem sempre o paciente de UTI está em coma ou sedado. Muitas vezes ele está melhorando, ele vai acordar. E nesse momento, nada melhor do que ele estar acompanhado. É verdade. Isso aí é uma questão de humanização, né? E realmente traduz resultado para a evolução dos pacientes. Eu ia até perguntar sobre isso, doutor Milton. A importância dessa humanização dentro da unidade de terapia intensiva. Não só pelos familiares, né, doutor? Até pela equipe mesmo, que eu vejo que o enfermeiro da UTI também, ele tem um papel extremamente importante também. É muito importante, porque na verdade, é uma forma que nós estamos encontrando, e outros lugares também fazem assim, de promover saúde. Parece assim um contrassenso, né? Promover saúde dentro de um local onde está recuperando pacientes de um agravamento muito intenso, né? Mas promover saúde, sim, saúde do contexto todo, né? Saúde para o núcleo familiar junto ao paciente, e estando isto bem, a gente também promove um bem-estar da equipe, facilita o trabalho. Então a gente traz a família para dentro, expõe o trabalho, isso torna uma coisa mais transparente, e você vai ter a família do seu lado para ajudar a cuidar do paciente. Traz resultados sem dúvida melhor, dentro daquilo que eles esperam. Sim. A equipe, o senhor como intensivista, o senhor pode falar mais que ninguém, o senhor não trabalha sozinho na unidade de terapia intensiva. É uma equipe multidisciplinar, é muita gente. Como é que funciona, doutor Milton? Porque eu vejo que assim, é como se fosse uma máquina, não é? A gente que está de fora não tem a noção. Mas assim, os dias que eu estive visitando tudo, eu vejo que é uma máquina, é muita gente ali, tem que ser cronometrado, tem que ser tem que ser um sistema organizado.
é muita gente mesmo, né? Como eu já falei aqui, fisioterapeuta, enfermagem, aí você vai ver, às vezes tem 30 profissionais ligado a um período de trabalho durante o dia lá na UTI. É aquele que vai fazer a diálise quando precisar e assim por diante, né? E realmente tem que ser uma coisa bem cronometrada, assim, bem orquestrada. O papel do intensivista, não só médico, né? Do enfermeiro intensivista, né? Do fisioterapeuta intensivista, é ordenar, né? E coordenar as ações para que elas sejam da melhor maneira possível executadas, né? E que essa intersecção de trabalho de várias profissões não gere algum tipo de conflito, porque convivência é normal ter conflito. Então, a gente tem reunião de trabalho diária, né? Onde a gente alinha e combina, negocia, alinha e combina o trabalho que para todo mundo funcione e não atrapalhe o outro, trabalho pelo do contrário, outro. melhore e se some ao trabalho do outro. A gente chama de round, né? É um giro pela UTI, onde os líderes de cada área junto conversam, trocam as ideias, negociam, vamos fazer isso e planejam a execução do tratamento para aquele dia do paciente. Toda a equipe tem que sempre estar monitorando tudo, né, doutor? Além disso, né? Além de toda a equipe estar monitorando tudo, né? A gente tem esse expediente que diariamente tem horário, todo mundo se reúne, é uma reunião multiprofissional, discute, planeja, resolve. É muito mais, então, do que um trabalho, né, comum 24 horas, Não, Bia. o que eu ia falar é isso, não é um plantão que vocês fazem, né? Não. É um trabalho contínuo Além nesse disso, caso, não E é? nem 24 horas, não é 24, 36, 72. Porque se você pegar um plantonista, ele vai lá, faz o plantão e vai embora. Tem o plantonista lá, o médico tem lá o plantonista da enfermagem, tem lá o plantonista da fisioterapia. Além disso, temos nós, que são a outra equipe que é o que faz essa execução de planejamento diário dos pacientes, de uma forma combinada, acordada e coordenada. Gente do céu, você já não imaginava que era desse jeito, né? Eu também não. Galera, fiquem ligados, nós estamos aqui com o Dr. Milton. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Posso perguntar ou você vai? Não, posso? Bia, vai você. Dr. Milton, o que eu quero perguntar para o senhor? Todo mundo que vem aqui, todo profissional da saúde que vem aqui, fala de uma doença específica e fala de riscos. O UTI também tem riscos ou não? Sim, tem. Basicamente, nós trabalhamos medindo riscos. Sim. Riscos tanto da própria doença do paciente, quanto riscos da parte assistencial. Porque tudo na vida que você faz tem um risco, né? Não importa qual seja. Então, esse nosso trabalho, um dos pilares é mensurar, medir riscos e planejar que esses riscos sejam dirimidos ou diminuídos, né? Então, é muito importante isso porque a segurança do tratamento em hospitais, né, seja na UTI, seja em qualquer outro setor, ela deve ser monitorada através de, a gente fala, indicadores, né? Que a gente mede nível de infecção tal, nível daquilo, né? E que refletem, na verdade, a qualidade da assistência que está sendo ofertada, né? E a gente, tendo isso monitorado, a gente consegue estar em tempo real executando adequações para que isso fique melhor e diminua os riscos da própria assistência. Numa UTI, o que é essencial de aparelho, doutor? De aparelho? Essencial de aparelhos são aqueles que dão suporte à vida. Por exemplo, o respirador, suporte respiratório, equipamento para hemodiálise que dá suporte renal, bombas de infusão que possam fazer nutrição, administração de dieta de uma maneira controlada, adequada por sonda. Bombas de infusão para poder controlar a infusão de medicamentos que a gente controla em microdoses. Mesmo? Por minuto, né? Alguns medicamentos são calculados
em microgramas por quilo por minuto, porque são medicamentos de alto risco que podem trazer prejuízo se não for adequadamente administrado. Pelo contrário, quando são usados, conseguem dar suporte de sobrevivência aos pacientes. E outras coisas como eletrocardiograma, aparelhos de compressão intermitente para evitar trombose, aparelho de desfibrilação, e vários outros equipamentos de acesso vascular. Que tem que estar disponível ali na hora. Se for, se tiver necessidade, tem que estar disponível. Exatamente. Tem marca-passo também, marca-passo venoso, cutâneo e uma série de equipamentos que vão dar suporte, como eu falei, suporte à vida. Eu vou te falar, a sua área é a mais terrível de todas. Não é não. Nossa senhora, eu tô pensando aqui, gente, porque você trabalha direto com risco, não é? É um risco iminente ali que você tem diretão. E saber de tudo, né? De todas as partes do corpo, de todas as doenças. É o mais completo, né? De todas as especialidades. Assim, é de uma certa forma completo, né? A gente sabe bastante de várias especialidades, mas como eu falei, a gente precisa sempre, volta e meia, do apoio do especialista, que sabe sempre mais a fundo aquele aspecto que nós precisamos. Aí nós lançamos mão dele, ele vem até nós fazemos o cuidado compartilhado, e é sempre assim que funciona. Mas realmente trabalhamos diariamente com risco, a todo momento, a toda hora, mas é uma coisa sabida. Sim. Conhecida. Então, quem tá ali é porque já conhece mesmo. Exatamente. Existem outras profissões, diversas outras profissões no mundo que trabalham com risco iminente. Então, isso aí é uma questão de consciência, né? E de se preparar para o risco e de gerir o risco da melhor maneira possível para que ele seja o menor possível. Vamos fazer uma comparação assim, Sim. É como o pessoal do BOPE. Nossa senhora, é mesmo? Mas eles não são melhores, nem nós somos melhores. Cada um é cada um. Sim. Mas eles vão lá invadir lá um mocó lá, que já sabem que eles têm todo um plano para diminuir os possíveis riscos. Eles se preparam antes da ação. Eles executam o plano da forma como foi planejado. Né? Acreditando que vão ter a menor, vamos dizer assim, evento adverso possível, e depois que eles executaram o plano, eles retornam, rediscutem, fazem um debrief, e se ocorrer algum evento adverso, na próxima vez eles vão corrigir sem dúvida. Mas assim, eles sabem que vão trabalhar com o risco. Sim. E olham isso de uma maneira natural, porque se não olhar isso de uma maneira natural, eles não vão conseguir lidar da melhor maneira possível com a situação. É verdade. Eu quero te fazer uma pergunta, nem não ia entrar nisso, mas assim, já tá terminando aqui só pra gente fechar mesmo. A gente falou aqui, o senhor falou pra mim aqui que realmente UTI tem risco, né, para o paciente e tal. Mas na épocas aí da pandemia, tinha risco também para o profissional da saúde, não é verdade? Então, não só na época da pandemia tinha risco, mas diuturnamente esse risco existe. Então, o risco é da doença do paciente para o próprio paciente, o risco é da execução das atividades para combater a doença, que são atividades de risco. Sim. Porque assim como a doença é agressiva, vamos dizer assim, o tratamento também tem que ser agressivo. E o risco também, nessa história toda, ele vai para o lado do profissional também. E esse risco nós também medimos, né? E não só durante a pandemia, lógico, mas ainda diuturnamente nós corremos risco, né? Então nós sinalizamos os riscos, a gente tá sempre reeducando toda a equipe a respeito de tudo isso. E é obrigatório hoje em dia ter risco mensurado nas unidades de saúde, porque são questões que geram avaliação de qualidade da assistência. Porque tem que ter segurança para todos os pontos que estão ligados à assistência. Entendi. Então, unidades de saúde, hoje em dia, elas são obrigadas a apresentar planos de gerenciamento de risco para que a assistência seja o mais segura possível para todas as partes. Para evitar essas contaminações para todas as partes. Sim, sim. Eu tenho uma última pergunta aqui, e assim, nós já estamos realmente terminando.
Se o senhor quiser atender, pode atender. Não, Nós não tranquilo. estamos ao vivo, não. Nós estamos de boa aí, viu? Bom, nós estamos aqui com o Dr. Milton falando sobre unidade de terapia intensiva. Eu quero falar, assim, de um caso que eu, como eu falei aqui no início, que eu vivi agora há pouco. Meu tio ficou 32 dias na UTI. Engraçado que quando ele entrou, como a Silvia falou, todo mundo falava assim, ai, nossa, ele entrou com problema no pulmão, falou assim, não vai escapar, porque ele já tem 73 anos, então a chance é muito pouca. E ele é tão danadinho que ele tá melhor do que eu hoje. Voltou, ele saiu tem um mês da UTI e ele tá muito bem. Só que pra ele sair de lá, doutor, assim, vários, eu acho que ele foi acompanhado, não sei, por 8, 10 profissionais, e todos esses vários profissionais tiveram que liberar ele da alta para ele. Não foi um só. Funciona realmente dessa forma? Porque assim, eu achava que o senhor, como coordenador médico intensivista, eu achava que se o senhor desse o laudo ali, ó, pronto, tá liberado e tal, ele já poderia ir para casa. Não. Ele ficou uns 2 dias, 3 dias esperando todas as liberações para ele poder ir para casa. É assim mesmo? Exatamente. Cabe ao profissional como eu reunir todos esses pontos de vista, né? Processar isso aí e dar tomar uma decisão, né? Sim. Mas de fato, como eu falei, o cuidado é compartilhado e ele é compartilhado mesmo. Não existem corresponsabilidades e a gente tem que atentar a essas todas opiniões para que a gente componha a melhor decisão possível. Então, Dr. Milton, existe um acompanhamento pós-alta do paciente? Sim, o paciente ele recebe alta para, geralmente ele vai para um apartamento, uma enfermaria, né? Onde antes de ir para casa, então, ele ainda vai para um apartamento. A regra é essa, né? Eles ficam lá onde tem ainda um acompanhamento até que ele esteja melhor, né? E depois dessa alta hospitalar, né? Aí ele ainda vai ter um acompanhamento, e que aí vai ser determinado para cada caso uma maneira diferente. Alguns pacientes voltam para o especialista dele e ele vai continuar acompanhando. Outros pacientes vão ser destinados a outros médicos novos que até então não acompanhavam. Sim. E também não só a médicos, mas também muitas vezes a serviços pós-hospitalares, né? Que existem atendimentos. Fisioterapia. Multiprofissional também. Nutrição. Existem níveis diferentes de acompanhamento pós-hospitalar. Hoje em dia a gente consegue deshospitalizar um paciente muito grave, que já está mais estável, melhor. Às vezes ele vai para o apartamento, às vezes vai para casa, às vezes numa espécie de internação domiciliar, né? Ele fica às vezes internado em casa, ou seja, tem uma continuidade daqueles cuidados, paciente de alta complexidade, às vezes até em respiração artificial dentro de casa. Né? Então chama home care isso, né? Cuidados domiciliares. Existem vários níveis de home care, desde o mais complexo até o menos. E aquele paciente que às vezes foi só uma intercorrência, ele foi fazer uma cirurgia, ele infartou, a gente pegou, conseguiu colocar um stent, revascularizou o infarto dele, reverteu, ele saiu do hospital bem, sem muita desabilitação, porque a doença grave desabilita às vezes, e aí ele vai ter, assim, praticamente um segmento comum, normal, com o próprio médico dele, mas se ele tiver necessidades, ele vai ter que fazer fisioterapia, terapia nutricional e reabilitação e assim por diante. Tá terminando, já terminou aqui e eu toda hora tô falando a última pergunta. Acho que eu já falei. As dúvidas agora estão muitas, e o tanto que é bom, né? Porque daí conversa, ele é didático e a gente vai indo assim, né? Dr. Milton, só para finalizar aqui agora, assim, pra gente fechar, eu já falei que não ia falar de Covid e tal, mas assim, o senhor, só a última, eu tô falando sério, agora é a última mesmo. O trabalho do senhor dobrou nesses últimos 2 anos? Olha, eu não quero nem me lembrar. Sim, né? É mesmo. Porque o Covid fez muito mal para todo mundo, né? É realmente uma doença do mal. Né? Sim. E consumiu todo mundo, né? Então, toda a sociedade, a cada qual da sua maneira, teve suas perdas, né? Verdade. E nós também tivemos perdas também, né?
Foi um trabalho exaustivo, né, doutor? Foi assim, insano, né? E eu não quero nem me lembrar, porque fez muito mal para todo mundo, né? Mas para mim fez muito mal. Então não vou dizer que fez mal para mim, porque todo mundo afetado, né? Mas eu digo que o Covid me consumiu uns 4 anos de vida, eu acredito, em 1 ano e meio. Mesmo? Olha, então, o senhor não quer se lembrar, mas então eu quero te agradecer, então, pelo trabalho prestado, que eu sei que foi imenso. Sei que é dia a dia também. E foi tão bom você estar aqui, que quando eu olhei pra você ali na porta, eu falei, gente, eu tô achando que ele não vai falar muito, não. Tô achando que ele vai falar pouquinho. Eu falei bem menos que ele, eu tô bem mais nervosa do que ele. E falou muito bem, e é ótimo estar aqui, é ótimo saber um pouco mais sobre essas unidades de terapia intensiva, porque assim, é um local que, graças a Deus, frequentado por poucos, né? Que só quando realmente tem a necessidade, mas é bom quem tá em casa aí ouvir o que acontece lá dentro, como é que é os bastidores, os profissionais que estão ali dentro, que não é só a família que sofre, é o profissional também que tá ali dentro, que sofre diariamente, não é? E às vezes pega até amor nos pacientes, não é mesmo? E aquilo ali é um sofrimento contínuo. Mas assim, você falou que eu não falaria muito, eu acredito que eu falei aquilo que foi necessário, porque a gente gosta de falar aquilo que a gente faz, né? Você vai ter que vir falar mais aí, porque você é dos mais bons, Vou pôr o seu nome nessa cadeirinha. Combinado? Combinado. Eu quero mandar um abraço pro senhor e agradecer mais uma vez pela participação. Foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de estar falando sobre a nossa profissão, que realmente era desconhecida antes do Covid e agora as pessoas estão sabendo que ela existe e o que nós fazemos. E da importância dela, né? Sim. Um grande abraço pro senhor e bom final de semana. Muito obrigado. Obrigada.